Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares aqui na área e hoje, meu povo, nós vamos estudar com bastante detalhes o assunto envolvido na questão de número 127, Enem PPL de 2021, caderno amarelo. Aqui no canal, lembrando, a gente não faz somente a resolução da questão, mas sim o estudo ativo de questões, ou seja, vocês vão perceber, vocês terão uma aula do assunto envolvido nessa questão. E sem dúvida nenhuma, galera, essa é a melhor forma de se preparar para o Enem. Vamos comigo então ler o enunciado para a gente entender qual é a temática envolvida e quais os conhecimentos que eu posso transmitir para vocês para ajudar. A questão 127 começa dizendo assim: para preparar o vinho de laranja, caldo de açúcar é misturado com suco de laranja e a mistura é passada em panos para retenção de impurezas. O líquido resultante é armazenado em garrafões que são tampados com rolhas de cortiça. Após 8 dias de repouso, as rolhas são substituídas por cilindros de bambu e, finalmente, após 2 meses em repouso, ocorre novamente a troca dos cilindros de bambu pelas rolhas de cortiça. O processo físico e químico que ocorrem na fabricação dessa bebida são, respectivamente. E aí você tem as opções de respostas. Galera, vamos lá. Ele fala em processo físico e processo químico. No primeiro momento, nós vamos analisar cada uma das alternativas e eu vou explicar para vocês o que é cada item desse aqui. Começando aqui na letra A pela decantação. A decantação, muito provavelmente, é um método que você já ouviu falar, um método de separação de misturas, em que usa-se o auxílio da gravidade para separar os componentes. Na decantação, você pode separar mistura heterogênea sólido-líquido, como por exemplo areia e água, ou você pode separar uma mistura heterogênea líquido-líquido, como por exemplo água e óleo. No caso da areia e da água, todo mundo sabe, se eu pegar um recipiente que tenha água e areia e deixar ele em repouso, naturalmente pela ação da gravidade, a areia ela tende a ir para o fundo do recipiente, e aqui na parte superior ficará a água. Esse método é chamado método de decantação. Você pode utilizar também a decantação, por exemplo, para separar o barro da água quando você tem a água barrenta. Então, se você pegar aqui a água barrenta e deixar ela em repouso, com o passar do tempo e pela ação da gravidade, o barro ele vem aqui para o fundo do recipiente, claro que isso demora um tempo para acontecer, e na parte superior aqui do frasco você terá então a água. É interessante eu destacar para vocês que muitas vezes a decantação ela é demorada. No caso da água barrenta, imagina só, você pega um copo de água barrenta e você quer esperar o barro decantar. Quanto tempo isso vai levar? Bom, provavelmente muitos minutos. Existe um processo chamado centrifugação que acelera o processo de decantação através de um forte movimento giratório, forçando a parte sólida a decantar. Eu ressalto a vocês, galera, que a centrifugação ela nada mais faz do que acelerar o processo de decantação, porque a centrifugação ela usa o mesmo princípio básico da decantação, que é deixar a partícula sólida ir para o fundo do frasco. É importante destacar que a decantação ela só pode ser utilizada para separar misturas heterogêneas. Se você pegar, por exemplo, água salgada a gente sabe que é uma mistura de sólido e líquido, no entanto é uma mistura homogênea. Se você pegar água salgada e deixar em repouso, o sal dissolvido jamais sofrerá o processo de decantação. Então, para haver a decantação, é necessário que o teu sólido esteja presente na solução, seja visível, seja heterogêneo, tá? Possa ser decantado. E eu falei para vocês que a decantação ela também separa a mistura de líquidos. Então, quando você tem 2 líquidos imiscíveis, cujo exemplo clássico é água e óleo,
e você deixa esses frascos em repouso, naturalmente o líquido menos denso, que no caso é o óleo, vai para a parte superior e a água fica embaixo na parte inferior. Muitos alunos, nessa altura do campeonato, me perguntam assim: professor, o senhor está dizendo então que óleo e água separa por decantação. Mas, se eu deixar isso aqui só em repouso, o óleo fica em cima, a água fica embaixo, eu não estou separando o óleo da água, os dois ainda estão juntos ali, né? Muitas vezes rola essa dúvida. O princípio de separação aqui, gente, é a decantação. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, água e óleo eu posso efetivamente tirar um do outro do contato, tirar o contato um com o outro, utilizando um aparelhinho chamado funil de decantação ou funil de bromo. Já ouviram falar, galera, nesse aparelhinho? Eu vou desenhar aqui para vocês, galera, porque vocês sabem que tirar a imagem da internet é complicado, questão de direitos autorais, enfim. Mas ele é um recipiente que tem esse formato aqui, ó, ele é gordinho aqui na parte do meio, e aí tem uma torneirinha aqui embaixo. O nome desse frasco, funil de separação, funil de decantação ou funil de bromo. É mais conhecido por funil de decantação. Você coloca aqui os dois líquidos que não se misturam, tá? No caso, o exemplo que eu estou usando, água e óleo. Então, na água e no óleo, o óleo fica em cima por ser menos denso e a água fica embaixo por ser o mais denso. Aí o que você faz? Você abre essa torneirinha. Quando você abrir a torneirinha, o líquido que está na parte inferior, ele vai escoar e pode ser captado em outro frasco. E quando a linha que divide água e óleo chegar então na torneira, você fecha. Pronto, você separou a água do óleo, usando qual princípio? A decantação. Então, quando a gente fala que decantação separa água e óleo, galera, vocês não necessariamente precisam interpretar no sentido literal. Se eu deixar óleo e água parado, eles vão se separar. Mas, no caso, métodos que usam como princípio a decantação separam o óleo da água. Vale destacar também que óleo e água, que são dois líquidos immiscíveis, podem ser separados por um método muito famoso chamado sifonação. Quando você tem aqui óleo e água, você coloca um tubo aqui em cima, uma mangueira, um tubo curvado, gera uma pequena sucção nesse tubo. Deixa eu dar uma melhorada que esse meu desenho aqui está horrível. Gera uma sucção nesse tubo e ao gerar essa sucção inicial, você coloca o frasco que vai aparar aqui, o líquido, a uma altura mais baixa do que o original que tem a mistura. E aí, por gravidade, um líquido vai vertendo de um recipiente para o outro. Ele é chamado de sifonação, galera, porque sifonação vem de sifão, e sifão significa tubo curvado. Talvez numa loja de construção você já deva ter ido lá comprar um sifão, né? É muito comum. Então, água e óleo ela é separada também por sifonação. E aí vocês estão vendo que aqui a gente não escorre o líquido que está embaixo, a gente escoa o líquido que está em cima. Esse método aqui, sifonação, gente, ele é muito utilizado também quando você tem vazamentos de petróleo. A gente sabe que o petróleo, de um modo geral, ele é menos denso que a água, então ele sobe. E aí quando ocorre um vazamento de petróleo, os agentes ambientais, para coletarem aquele petróleo, eles usam grandes mangueiras, grandes sifões, que sugam o petróleo que fica na parte superior, igual óleo e água, tá, gente? O petróleo fica aqui, suga para tirar esse petróleo ali daquele recurso hídrico. Então, lembre-se aí da sifonação. Eu acho que vocês já entenderam que o objetivo aqui do canal vai muito além de resolver a questão, né? Vocês já entenderam que vocês estão tendo uma aula do assunto e muitas coisas que não estão aqui na questão eu estou agregando para vocês. Qual é o objetivo com esse trabalho? Essa questão 127 aqui que vocês estão vendo, desse jeito ela nunca mais vai aparecer no Enem de novo. Mas alguma coisa que eu estou falando dessa questão, isso vai aparecer novamente. Então, se você maratona aqui o canal, você está muito bem preparado para a prova do Enem, beleza? Bom, galera, falei de decantação e todos os métodos aí que são correlacionados à decantação, vamos dizer assim, né? A decantação propriamente dita, o funil de decantação que usa como princípio a decantação e a tão famosa sifonação. Bom, a letra A, ela fala aí sobre o processo de fervura. Bom, se nós fôssemos eliminar as alternativas, já possivelmente pensando em resposta de questão,
Vou dar uma limpada aqui, né, apagando o quadro tecnológico aqui. A fervura, gente, ela não é um método químico, né? Vocês lembram aqui que ele falou na questão? Processo... Opa, peraí, não é isso que eu quero, não. Processo físico e químico. Ó, que a decantação é um processo físico, eu até concordo. Mas fervura ser processo químico, isso estaria errado, tá? Quando você fala em fervura, gente, é basicamente você ter o seguinte, ó, vamos imaginar um exemplo aqui, tá? Eu tenho um recipiente com água e sal, tá? Uma mistura aqui homogênea de água mais sal. E aí eu pego esse recipiente com água e sal e começo a aquecer isso aqui, ó, tá? Eu coloco aqui numa fonte de calor. O que vai acontecer é que isso aqui vai começar a evaporar, né? A água vai ferver e no final das contas o meu objetivo é obter exclusivamente aqui embaixo o sal, tá? Então, fervura poderia ser encarado como sendo isso, né? Aqui poderia ser encarado também como um processo de evaporação acelerada por aquecimento. Lembrando que a evaporação pode ser feita também simplesmente ao ar livre, tá, gente? A céu aberto. Se você deixar a água salgada a céu aberto, né? Possa ser que daqui a um tempo essa água vá evaporar, o que acontece, por exemplo, nas salinas, né? Nas indústrias que produzem sal a partir da água marinha. No caso, o sal é o sal marinho. Aqui na letra B nós temos a filtração. Bom, a filtração acredito que todos vocês devem lembrar, até porque isso aqui, gente, é uma parte inicial da química. Sabe quando você vai começar uma preparação, que você começa todo empolgado, as primeiras aulas você sabe tudo, aí depois vai murchando? Pois é, separação de misturas é um assunto que geralmente a galera domina bem, porque é um assunto visto no começo da preparação, tá? Então, filtração. A filtração, gente, ela é um método que separa. Separa o quê, professor? Bom, ela pode separar sólidos de líquidos, como é o caso, por exemplo, da água e da areia ou da água barrenta. Vocês lembram que no caso da água e da areia, né, como é que eu poderia fazer? Ou água barrenta, por exemplo, né? Vamos supor que a gente tem aqui uma água barrenta. A gente sabe que a água barrenta, ela tem aquela coloração mais escurecida, né? Que aqui eu vou representar pintando por amarelo. Então, vou imaginar aqui que eu tenha dentro desse frasco água barrenta, legal? Aí, eu posso decantar isso aqui? Pode sim, professor, você pode decantar, beleza. Só que eu posso também fazer o seguinte, ó, eu posso verter essa água num funil. Posso colocar aqui um funil, ó, vejam bem, aqui eu tenho um funil, tá bom? E na parte superior desse funil, eu coloco aqui um papel de filtro, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando eu jogo aqui a água barrenta, o filtro ele vai fazer o papel de filtrar, ou seja, de reter o barro e vai deixar separar, vai deixar simplesmente a água passar. Então eu vou ficar com o barro retido aqui em cima e a água vai passar. Esse é o processo de filtração. A filtração você usa quando vai fazer café. Uma das etapas de preparação do café é a filtração, né? Depois que você faz ali a dissolução fracionada ou a extração do pó do café, você tem que filtrar para tirar aquela partícula sólida, tá? do pó do café. A parte sólida do pó do café, gente, tem esse nome aqui. Eu não vou pronunciar esse nome porque esse nome lembra um palavrão e o YouTube pode não entender o que eu falar e cortar o vídeo, né? Mas vocês sabem, aquela parte sólida do café se chama BORRA. Pelo menos aqui em Manaus a gente chama assim. Eu não sei se em outro estado, em outra cidade, aquele pó residual do café tem outro nome. Se tiver, coloquem aqui nos comentários, gente, que eu vou adorar saber isso aqui, tá bom? Beleza. Filtração, então, a gente pensa em mistura heterogênea. Claro, falou em filtração, a gente está falando de mistura heterogênea. Ah, professor, mistura heterogênea, então, é mistura heterogênea sólido-líquido, certo? Sim. Mas a filtração ela também pode ser utilizada para separar a mistura heterogênea sólido-gás, como, por exemplo, o aspirador de pó. Não vamos nos esquecer que o aspirador de pó faz é uma filtração. Ele filtra partículas sólidas e deixa o ar passar. Mistura heterogênea sólido gás, beleza? Filtração, gente, também eu preciso falar para vocês que existem basicamente dois tipos de filtração. Existe a filtração chamada filtração simples e existe a filtração chamada filtração a vácuo. A filtração simples ela é um processo que faz a filtração normal.
Então, quando você pega, por exemplo, água barrenta e faz esse processo que eu ensinei aqui, de colocar no papel do filtro, tudo direitinho, essa filtração ela é chamada filtração assímples. Muitas vezes, quando você vai filtrar água barrenta, o filtro fica muito saturado de barro. Isso aqui pode demorar demais depois de um certo tempo. Para esses casos aqui, gente, existe a tal da filtração a vácuo, que basicamente o que você precisa saber é que a filtração a vácuo acelera o processo de filtração convencional. Basicamente isso, tá? Então, com relação à filtração, acredito que eu falei aqui já tudo que era preciso para vocês, tá? A letra B repete decantação, então não há necessidade da gente falar de novo sobre decantação, já expliquei na letra A. A letra C repete filtração e a letra C traz fermentação. Opa, temos novidade aqui. Vamos apagar o nosso quadro virtual para a gente falar um pouquinho sobre fermentação. Galera, primeiro, a fermentação ela é uma reação química, tá? Então está enquadrado realmente na questão do fenômeno químico aqui que ele quer. Diferentemente, por exemplo, da letra A e da letra B, ó, que traz fervura. Fervura é um processo físico. E decantação também é um processo físico, tá? A fermentação, ela é um processo químico, ela é uma reação química. Galera, uma reação usada, desde a antiguidade, há muitos anos atrás, já se tinham relatos dessa reação. Quando os primeiros pães eram fabricados, eles eram postos para fermentar. A fermentação, gente, nada mais é do que uma reação química que produz gás. E esse gás ele pode ter várias finalidades. Geralmente, a gente fala de fermentação, vamos colocar o nosso dia a dia assim, o maior uso em massas, preparação de massas de um modo geral. Então, a massa do bolo, a massa do pão, a massa de alguma coisa, enfim, massas de um modo geral usam o processo de fermentação. A fermentação ela é utilizada também em alguns tipos de bebidas fermentadas. Vocês vão entender por que as bebidas fermentadas elas têm uma certa graduação alcoólica. Existe uma explicação para isso, a explicação química. Galera, falando em fermentação, eu vou ser bem sincero com vocês. Fermentação, se deixasse, eu poderia passar aqui 2, 3 horas fácil falando sobre fermentação, porque é um assunto que tem muitos, mas muitos detalhes. Só que eu preciso também selecionar aquilo que é mais relevante para você que vai fazer a prova do Enem, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar para vocês da fermentação química e da fermentação biológica, que são as duas mais famosas fermentações, existem outros tipos, tá? Mas são as mais cobradas, as mais relevantes, enfim. Então vamos colocar aqui, tá? Quando a gente fala em fermentação, eu quero que você se lembre que existem vários tipos, mas as duas mais relevantes, fermentação biológica e fermentação química. Ou você pode chamar também de fermento biológico e fermento químico. Muito provavelmente, você já ouviu falar em fermento químico e fermento biológico. Ah, vou fazer uma massa de um pão. Pô, beleza. Vou fazer um pão, preparar massa, fermento biológico. Ah, vou fazer um bolo, fermento químico. Por que isso existe, galera? Vamos lá. O fermento biológico, ele nada mais é do que um micro-organismo. Para você fazer a fermentação biológica, você vai precisar fornecer um alimento para o micro-organismo. Esse alimento são açúcares que geralmente estão presentes na massa. Vou representar esses açúcares pelo símbolo da glicose, né? Todo mundo lembra que a glicose é C6H12O6. Então, a glicose está representando aqui o meu açúcar. Através de reações enzimáticas, reações que envolvem enzimas produzidas por esses micro-organismos, a glicose ela vai ser degradada em etanol, C2H6O e gás carbônico, tá, galera? CO2. Se nós fôssemos fazer o balanceamento aqui dessa equação, a gente poderia começar, por exemplo, pelo hidrogênio. Ó, aqui tem 12 hidrogênios, aqui eu vou botar 2 para ficar 6 vezes 2, 12 hidrogênios. Carbono tem 4, está faltando mais 2, então a gente coloca 2 aqui no CO2. Oxigênio, 2 vezes 2, 4, com mais 2 são 6, ó.
Então a reação já está devidamente balanceada. O que eu quero que vocês olhem nessa reação? Eu quero que vocês olhem nessa reação que um açúcar, no caso a glicose, tá? A glicose, ela se transformou em etanol e ela se transformou em gás carbônico. Então, a fermentação biológica, ela produz etanol e gás carbônico. Esse gás carbônico produzido, ele infla a massa. É por isso que quando você deixa a massa do pão descansar, na realidade você está deixando o fermento atuar. E quando o fermento atua, a massa cresce. Ei, professor, mas peraí, ela cresce e não para de crescer, professor. E aí o que eu tenho que fazer para a fermentação acabar? No caso da fermentação biológica, quem está fazendo essa reação não é um micro-organismo? Então você precisa matar o micro-organismo. Como? Porque tadinho, professor, do micro-organismo, pelo amor de Deus. Pois é, você vai precisar matar o pobre coitado do micro-organismo, levando a massa ao forno. Então, quando a massa cresceu a um ponto que você julga que está legal, bota a massa no forno. Quando começar o cozimento da massa, vai cessar a fermentação, porque você vai matar o micro-organismo. Então, lembre-se, na fermentação biológica, a massa cresce antes de assar e para de crescer quando você começa a assar. Legal? Professor, produz etanol. Etanol não é o álcool da bebida? Sim. E eu vou ficar bêbado? Não. Porque você vai colocar essa massa para assar. O calor que é gerado ali durante o cozimento da massa faz o etanol volatilizar. Então, não tem nenhum problema de comer uma massa que foi feita com fermento biológico, tá? Mas bebidas que são fermentadas, elas têm um certo teor de etanol. Então, você talvez já deva ter experimentado alguma vez na vida uma bebida fermentada, né? Tem várias bebidas fermentadas. E aí, quando você toma, você sente aquele gostinho do álcool, porque a bebida fermentada, ela já não passou por esse processo de tirar o etanol dali. O etanol ainda está presente, tá? Então, essa bebida fermentada, aí, se a pessoa tomar além da conta, ela pode aí começar a ter algumas consequências, né, do álcool no organismo. E o fermento químico, professor? Bom, o fermento químico, gente, ele nada mais é do que um composto que, ao ser decomposto, produz CO2. O fermento químico, galera, o principal componente dele, vejam, é o bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio, quando ele é aquecido, o nome desse processo é pirólise. Pirólise significa quebra através do calor. Quando o bicarbonato de sódio é aquecido, ele produz carbonato de sódio e ele produz água e ele produz CO2. A reação não está balanceada, mas para balancear basta colocar um 2 aqui na frente do bicarbonato de sódio. Aí conferindo o balanceamento aqui, ó, 2 sódios, 2 carbonos, ok? Hidrogênio 2 aqui na água, oxigênio 2, 3 com 3 dá 6, 3 vezes 2, 6. Ó, pronto. Equação balanceada. Qual é a diferença que vocês perceberam em termos de atuação do fermento biológico para o fermento químico? Professor, o fermento biológico é assim, a gente joga o micro-organismo começa a comer o açúcar da massa, ele se alimenta, e antes da massa ir para o forno, ela está crescendo porque está produzindo gás carbônico. O fermento químico, professor, pelo que eu entendi, essa reação só vai começar depois que iniciar o aquecimento, certo? Exato. No fermento químico, você começa a aquecer. A massa não está crescendo ainda, você vai aquecendo. À medida que você vai aquecendo, vai ocorrendo a pirólise do bicarbonato de sódio que vai formando o CO2 que vai fazendo a massa crescer. Então, o fermento químico faz a massa crescer durante o cozimento. E aí que o cozinheiro, né, o masterchef, o cara lá que está comandando a cozinha vai decidir se ele quer que a massa cresça antes de assar ou durante o processo. Vai depender da receita que ele está fazendo, tá bom? Bom, decantação a gente já falou aqui na letra E. Precipitação, gente, nada mais é. Precipitação pode ser encarada de duas maneiras. Pode ser encarada como uma reação química, existem reações que formam precipitados, tá?
Mas, dependendo do contexto, pode ser encarado também como um fenômeno físico, vai depender do contexto. Por exemplo, você tem água e sal, né? Água e sal, água salgada, você aquece a água salgada, a água evapora. E aí você vai ter ali uma precipitação do soluto. Apesar do que, nessa circunstância, o termo mais adequado seria cristalização. O soluto está dissolvido, você cristalizou. Mas a gente vê muito também as pessoas usarem o termo precipitou, no sentido de virou sólido, tá? A precipitação, no mais profundo da palavra, ela pode ser encarada como uma reação química. Quando você faz ali uma reação química, por exemplo, uma reação de dupla troca, você pode ter a formação de um precipitado, que é um composto que naquele meio ele não se dissolve, né? Aí você tem vários, tem, por exemplo, carbonato de cálcio, cloreto de prata, iodeto de chumbo, são os precipitados clássicos aí que a gente tem nas questões, tá? Sulfato de bário, usado como contraste radiográfico, já gravei vídeo aqui no canal sobre isso, enfim, tá? E a letra E basicamente repete os dois nomes, gente. Precipitação, que você já sabe o que é, e fermentação, que você já sabe o que é. Então, de posse de todo esse conhecimento que eu passei para vocês, vamos tentar entender a proposta da questão, ó. Ele falou que vai preparar o vinho de laranja. Então, quando ele fala vinho, você já imagina que é uma bebida que tenha teor alcoólico. Ele fala que mistura o caldo de açúcar, a açúcar é misturado com suco de laranja. Bom, caldo de açúcar, até onde eu sei, isso aqui não tem etanol, né? E suco de laranja também não. E a mistura é passada em panos para retenção de impureza. Passar num pano, gente, é a mesma coisa que filtrar, né? Você está filtrando. O pano ali, ele funciona como um filtro. Lembra que eu falei para vocês do exemplo do café? Quando a gente está preparando o café, uma das etapas de preparação do café é a filtração. Só que hoje a maioria das pessoas fazem café usando filtro de papel, né? Mas assim, se você for lá no mercado mesmo, no mercadão e tudo mais, na feira raiz, você vai perceber que muita gente vende ainda aquele pano, galera. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando. Não é? Na época que eu morava na casa da minha mãe, o café era sempre coado no pano, era café raiz mesmo, tá? E aquilo ali nada mais é do que um processo de filtração. Por isso que conhecimento de mundo, gente, é importante para essas questões do Enem. Às vezes o cara estuda só dentro daquela bolha e não tem a visão de mundo. E assistir vídeos como esse que eu proporciono para vocês é bacana porque eu acabo passando para vocês muita experiência. Experiência de vida, experiência de conhecimentos, enfim, que agregam isso aí e ajuda na hora da prova, com certeza, tá? O líquido resultante é armazenado em garrafões que são tampados. Então você vai e tampa aquilo ali. Por quê? Porque a fermentação, gente, não há necessidade de você ter a presença do oxigênio. Então você tampa aquele negócio ali, tá? Após 8 dias de repouso, ó galera, repouso. Agora imagina, aquele líquido que certamente contém bactérias ali, com açúcar, né? Açúcar que é um carboidrato, esse carboidrato vai sofrer sim, gente, fermentação. Após 8 dias, as rolhas são substituídas por cilindros de bambu. Aqui não sei explicar para vocês o porquê disso, mas é algo muito técnico de quem faz esse tipo de bebida, não precisa saber. Após 2 meses, ocorre novamente a troca dos cilindros pelas rolhas de cortiça, tá? Mas enfim, o que vocês entenderam aqui é que está ocorrendo a passagem por um pano, filtração, e esse líquido que tem caldo de açúcar misturado com suco de laranja vai ficar em repouso por vários dias para fermentar. Então não há o que pensar, gente, a não ser aqui, ó, a resposta letra C, que é o gabarito oficial da questão, beleza? Galera, o que vocês acharam dessa proposta aqui do canal? Que não vale ressaltar que não é uma proposta nova, né? Já tem várias playlists aqui no canal, vários vídeos e cada questão do Enem que tem aqui no canal, ó, é isso que você vai encontrar. Muito conhecimento em uma única questão. Você precisa ter tempo, porque material no canal aqui tem de sobra. Eu super recomendo você maratonar os vídeos aqui do canal, porque vão te agregar pra caramba. O que vocês acharam, gente? Tinha alguma coisa aqui que vocês não sabiam? O que eu falei nessa aula que foi novidade para você? Conta para mim aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Não esqueça, se esse vídeo te ajudou, se você gostou, você me ajuda demais, deixando um like
e pegando esse material e compartilhando com seus amigos que também estão se preparando para a prova do Enem. Pega isso aqui e coloca lá no grupo da escola, coloca no grupo dos vestibulandos, você vai estar ajudando pra caramba seus amigos, beleza? Vou ficando por aqui, minha gente. Muito em breve eu volto aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!